Galera, mas o anime Isekai da temporada esse daqui tá prometendo. Então se você gosta de anime como esse, deixa o seu like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de novos vídeos. Sem mais enrolação, simbora pro recap. O anime começa com um garoto em um leito do hospital jogando um MMORPG, até que de repente ele acabou morrendo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas se viu um local completamente diferente. A primeira coisa que ele sentiu foi o ar fresco correndo pelas suas narinas, até que alguém apareceu perguntando se ele havia finalmente despertado. Ele se pergunta se ela é a Atou, Nações Eternas. Esse é o nome do jogo que o protagonista jogava enquanto estava doente no leito do hospital. Um simulador de estratégia ambiental em um mundo de fantasia sombrio. Essa é a personagem que ele mais amava no jogo que ele mais amava. Ele se pergunta o que ele deve fazer porque ela fica chamando ele de meu rei. Provavelmente ela deve estar se referindo ao líder de Minogram. Mas ela fala que tá tudo bem e finalmente sabemos o nome do protagonista, que é Takuto. Ela fala que ele conseguiu a façanha de superar a dificuldade pesadelo usando a civilização mais difícil do game. A civilização da ruína de Minogram. O Takuto é o jogador lendário no topo da classificação oficial de usuários do game. Ela lembra de tudo isso, pois ele havia lhe contado como eles conquistaram o mundo diversas vezes, e também como eles zeraram o game inúmeras vezes. Portanto, ele não deve se preocupar, pois ela lembra de tudo direitinho do nosso garoto. O Takuto fala que ela era o seu estilo de jogo, provavelmente porque ele queria ser alguém tão forte quanto ela, e por isso ele está muito feliz em poder falar com ela e ela poder falar com o nosso guri. Mas ele se pergunta se aquele é o paraíso e se foi ela que chamou ele até ali. Mas ela fala que não e de repente ela se viu naquele lugar, considerando que ali é diferente do paraíso e se parece muito mais com o mundo de Nações Eternas. Ou seja, aquele é um mundo desconhecido. Contudo, ela fala que ficou muito feliz em poder conhecer o Takuto pessoalmente. E agora eles irão começar do zero. Primeiro eles não sabem se aquele é realmente outro mundo ou se é o mundo das Nações Eternas, ou algo completamente diferente. Mas seja lá o que for, eles irão começar juntos novamente para construir um novo reino. Um reino, né? Eu não faço ideia do que está acontecendo aqui. Nem sei onde é que eu tô. Mas já que estamos aqui, vamos começar novamente, ele fala. Ela fala que o nome dela é Atou Lamacenta, a criança nascida da lama destruidora de mundos. A partir desse momento, meu corpo e minha mente são todos seus, ela fala. Na hora ela ficou toda tímida, fazer isso pessoalmente é vergonhoso. O Takuto fala que a sua civilização é elogiada por ser conhecida como a mais perversa, mas também a mais meticulosa. Então assim eles irão se tornar reclusos. Produção de energia, batedor. Apareceu um bicho estranho raciado com louva-a-Deus. Minogram é uma civilização de modos moderados, que governa o mal e ruína. Isso significa que eles devem evitar ao máximo serem descobertos no início do game. E para isso eles precisam coletar informações sem serem descoberto por ninguém. E lá foi o inseto batedor buscar informações. Assim como no jogo, o inseto consegue compartilhar a visão até uma certa distância. Esse bicho gastou 100 de mana e agora só lhe restou 100. O Takuto gostaria de invocar um guerreiro, mas com seu nível atual de MP é impossível. Eu darei o meu melhor como combatente. É isso que a Atou gostaria de dizer, mas infelizmente seu nível de força atual é 3. O que significa que Minogram está em uma posição incrivelmente arriscada. Tempo depois, o Takuto conseguiu compreender o terreno da região. Basicamente é tudo mata fechada e sem sinal de monstros ou qualquer tipo de alimento. A Atou pediu desculpa por não conseguir fazer nada, mas ele fala que sua companhia já é o suficiente e ela ficou toda coradinha. De repente ele viu uma comunidade inteira de elfos negros. A Atou então supôs que aquele realmente é o mundo de fantasias. Parece que os elfos negros tendem a ser neutros, mais puxados pro lado do mal. O Takuto pensa que isso não é nada bom. Eles querem evitar uma guerra e por isso optaram por ficar escondidos. A Atou fala que eles podem fugir juntos se for o caso. Afinal, a guerra é pra bárbaros. O Takuto concorda, mas primeiro ele vai coletar informações sobre os elfos negros. E se não der bom, eles metem o pé. De repente, a Atou se virou com sangue nos olhos. Um grupo de elfos negros havia aparecido. Momentos atrás, vimos o grupo buscando comida na floresta amaldiçoada. Eles foram expulsos das suas terras e não tem pra onde ir. Seus filhos estão famintos e aquele lugar é rico em vegetação. Uma mulher fala que nessa floresta existe um ser maligno que havia sido selado. E seja lá o que for, ele nunca deixaria uma vida crescer nesse lugar. Mas o líder guia diz que isso não passa de uma historinha escrita em um livro. Mas certamente aquele lugar é realmente assustador. Foi aí que a pressão dele caiu ao se encontrar com o nosso guri que estava com aparência sombria. Na hora ele notou que aquela era a manifestação do mal. Ele ficou de joelhos e se apresentou como Guia Nagven, líder dos guerreiros do clã Mazaham. A Atou fala que eles têm conhecimento suficiente para saber o resultado de entrar naquelas terras. Mas ela pergunta qual foi o motivo da transgressão. O guia tentou explicar da forma mais longa possível e a Atou ficou irritada. Resumidamente, eles foram expulsos das suas terras e sentei para onde ir, eles entraram na floresta. Vocês estão magros. Ele fala que foi por conta da perseguição intensa e não tiveram tempo suficiente para coletar suprimentos. Por causa disso, eles estão há vários dias sem comer nada. O guia então pensa do porquê eles tiveram que sofrer tanto. Tudo o que eles queriam era um lugar para viver em paz. Será que é um crime ter vontade de viver? De repente, várias maçãs foram jogadas, mas ele não conhece aquela fruta que é completamente diferente de tudo que ele havia visto. O guia não sabe o que fazer, pois pode ser indelicado provar na sua presença. A Atou então pergunta qual é o problema dele. Vendo que seu rei está lhe oferecendo misericórdia, ele deu uma cabeçada no chão e disse que havia
vários deles, incluindo crianças. E por isso ele gostaria de levar aquelas frutas dadas pela misericórdia do rei, ao invés de comê-las enquanto o resto da sua família passa fome. O Takuto então deu ainda mais comida. É dito que os elfos negros são desprezados como seres que fugiram da luz. Ninguém nunca havia estendido a mão para ajudá-los até que nosso guri apareceu e deu comida o suficiente para salvar todo o seu povo da morte certa. Tempo depois, o ancião Malta disse que o Guion fez um excelente trabalho. As frutas que ele trouxe são incríveis e olha que ele já viveu muito tempo da sua vida, mas nunca provou algo parecido. Mas ele quer saber se aconteceu alguma coisa lá dentro. O guia fala que encontrou um ser lendário nas profundezas da floresta. A Emily havia dito anteriormente sobre um ser que havia sido selado na floresta amaldiçoada. O velho ancião pergunta se ele encontrou o Rei da Ruína. Ele é parcialmente mencionado em um livro antigo. Quando o mundo atingir a saturação, o Rei da Ruína aparecerá e trará a ruína, forçando a todos a recomeçar do zero. O ancião pergunta se ele auto se denominou com esse nome. O guia fala que ele é aterrorizante o suficiente para receber esse nome, mas ele não conversou diretamente com o rei. Havia uma garota que esclareceu as palavras do rei até um certo ponto. O ancião, embora não tenha certeza que ele seja o Rei da Ruína, é óbvio que ele não seja algo bom. Agora que ele finalmente recuperou um pouco da sua mana, conseguiu perceber que essa floresta é anormal. Mas ele pergunta se o guia deu alguma coisa em troca da comida. Mas ele fala que não deu nada e o rei foi misericordioso após ele ter dito tudo que se passou. Mas o velho ficou irritado por ele ter demonstrado respeito pelo Rei da Ruína. Mas no fim ele entendeu e decidiu falar pessoalmente com o rei. Enquanto isso, a Ato estava dando uma dura no Takuto. Como assim ele gastou sua mana em algo assim? Eles acabaram de iniciar Minogran e não sabem nada sobre os arredores. O Takuto pediu desculpas e ele vai fazer qualquer coisa que ela pedir. Afinal, ele precisa dela e ela ficou toda derretida. E por isso ele pode pedir o que ele quiser pra ela. Bom, ele fala que não conseguiu se comunicar muito bem com os Darks Elfos, mas ele consegue falar tranquilamente com a Ato, diferente com outras pessoas que as palavras não saem. E ela que pensou que ele estava apenas se comportando como um ser superior, quando na verdade ele é apenas um recluso que não consegue se comunicar. E assim se termina mais um episódio de mais um anime novo da temporada. Se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like, ativar o sininho e compartilhar para ajudar no engajamento do canal. Também pode hypar o vídeo aí nos comentários abaixo. Dito isso, até o próximo. Dia seguinte, o ancião estava preparado para se encontrar com o Rei da Ruína. Afinal, ele já havia aceitado sua piedade para com eles. Mas ele não sabe o que é que ele vai querer em troca. O guia fala que ele nunca havia dito sobre pedir algo em troca. O velho pergunta como ele poderia ter tanta certeza disso. Um ser maligno sempre vai exigir alguma recompensa e é assim que o mundo funciona. No entanto, é verdade que eles precisam do poder do rei para sobreviver. De fato, o guia fala que é verdade. Caso eles saiam da floresta, irão continuar vagando sem a certeza do alimento do dia de amanhã. Entretanto, eles chegaram até o continente negro, buscando um reino onde seu povo não seria mais perseguido. Essa pode ser a última chance e por isso eles irão se encontrar com o Rei da Ruína. Tempo depois, o inseto raciado com louva-a-Deus apareceu gritando. O Takuto havia pedido que ele voltasse em algum momento caso ele obtivesse alguma informação. O inseto passou tudo que ele havia visto e ouvido. Aparentemente, os elfos estavam indo até ele. A Atou fala que a comida que ele deu foi tanta que tiveram que chamar mais pessoas para poder carregar. O Takuto menciona que ter pessoas com cultura e teologia diferente por perto pode levar a conflitos internos. Ele adoraria que eles pegassem a comida e fossem embora dali o mais rápido possível, mas vocês sabem como é. Ele é meio chato para se comunicar. A Ato então fala que vai tomar a frente da negociação em seu lugar, além do fato que isso vai exibir sua grandiosidade como rei. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que sim. Então ele vai estar contando com a ajuda dela. Tempo depois, o ancião estava agradecendo pelo rei ter concedido aquela audiência. Ele se apresenta como Mortar Gordão de Mazaran. A Ato fala que ele sabe demonstrar o devido respeito, mas ela imagina que ele tem algo a dizer e é melhor que ele fale logo. O ancião então agradeceu sua gratidão
gratidão pelos alimentos que foram concedidos ao seu povo e pediu a honra de conhecer o nome do nosso guri. Ato deu uma olhada, ele deu permissão. Sendo assim, ela fala que o seu grande nome é Takuto-sama, o senhor do apocalipse, o governante da ruína, enquanto o nome dela é Ato. O ancião então prometeu que queria gravar esse nome na alma do seu povo. O Takuto ficou feliz, pois as coisas estavam indo muito bem até agora. Ato então manda que ele pegasse o resto da comida e fosse embora dali. Entretanto, o ancião pergunta como eles podem recompensar a bondade do rei em ter salvado seu povo, mas ela fala que isso é desnecessário. Ela duvida muito que eles sejam capazes de preparar uma recompensa à altura do seu rei, ainda mais sendo que eles não têm nenhum tipo de suprimento ou recursos. Ela começou a desconfiar que eles estejam planejando alguma coisa. De repente, as coisas ficaram bem sérias, o Takuto pensa. Então ele resolveu chamar Ato e falar sobre a negociação. Entretanto, ela não gostou muito disso não. Ela fala que nosso garoto é péssimo para negociar. Se eles os deixarem em paz, só irão atrapalhar ainda mais. O que eles realmente devem fazer é passar o rodo em geral e colocar suas cabeças em pilares em decoração. Mas ele fala que provavelmente eles estão tentando construir um relacionamento mútuo em benefícios. E por isso fala que vai aceitar algo que deixe eles satisfeitos, em vez de simplesmente conceder alguma coisa de graça. Sendo assim, Ato mandou que eles ficassem satisfeitos. Afinal, o rei decidiu aceitar sua oferta em troca da caridade. O ancião agradece enquanto Takuto percebeu que o velho estava desconfiado que havia alguma pegadinha naquele alimento que ele havia dado. Afinal, seu alinhamento é maligno. Ato chamou o velho de tolo por pensar que seu rei fosse um fantasma perverso ou algo do tipo. Ainda assim, um pagamento. O Takuto fala que quer saber sobre o mundo exterior. Nesse caso, o velho vai falar tudo o que ele ouviu, viu e testemunhou. E Ato fala que depois que o pacto for concluído, eles devem imediatamente sair da floresta. O guia ficou abalado e o Takuto percebeu. Diferente do velho, isso daí é bem mais fácil de entender. O ancião fala que nada daria mais alegria do que a permissão do rei deles ficarem naquela floresta. Mas a Ato falou que não pode ser permitido tal coisa. Além disso, se eles não quiserem perder suas vidas, que foram salvas, eles não devem falar nada sobre o que aconteceu ali. O guia tentou intervir, mas o ancião decidiu aceitar a decisão do Takuto. Sendo assim, ele agradeceu e se retirou da presença do rei, enquanto o Takuto estava pensando se essa realmente era a melhor coisa a se fazer. Afinal, tem uma boa chance deles entrarem em colapso estando em outro lugar. Foi aí que ele teve a brilhante ideia. Ei, vocês deveriam se tornar meus cidadãos. Ato ficou meio constrangido e decidiu perguntar o que é que ele estava tentando fazer. Ele fala que está pensando em usar o sistema de refugiado do jogo. Os elfos negros não são nem bons nem mal, mas se forem aceitos em sua civilização como refugiados, claro, supondo que funcione como no jogo, eles podem se tornar também seres malignos. Ato fala que de fato é possível a coexistência de diferentes seres malignos, mas eles são muito diferentes dos principais cidadãos de Minogran, o chamado Homunáculos. O Takuto fala que de fato é arriscado, mas eles devem se lembrar uma coisa sobre a aparência dos Homunáculos. Ele pergunta se ela consegue lidar com a vida tendo apenas esses negócios como cidadãos. De fato é verdade, não dá nem pra ter uma conversa decente com essas coisas. Sendo assim, ela decidiu falar que o rei irá fundar uma nação ali logo em breve, e se eles estiverem dispostos a se tornar cidadãos, ele irá protegê-los. O ancião pediu desculpa pela grosseria, mas ele quer saber o que vai acontecer se eles aceitarem se tornarem cidadãos. A Ato fala que eles irão receber a alegria e a felicidade eterna, mas ela imagina que não seja isso que eles queiram saber. Sendo bem direta, ela fala que eles irão se tornar seres malignos, mas eles estão livres para escolher seu próprio destino. No entanto, se ela pudesse dar uma opinião, o seu lado era muito mais divertido. Tempo depois, o Takuto estava andando pela floresta enquanto a Ato estava preocupada com seus pezinhos. Parece que os Darks Elfos levaram um tempo para aceitar a decisão. O Takuto acha que qualquer um iria parar para pensar se alguém lhe falasse que você ia se tornar um ser maligno. No entanto, eles sabiam desde o início que essa seria a melhor opção, a Ato falou. Então, eles finalmente chegaram ao acampamento dos Elfos Negros. A pressão no ar era terrível. Alguns elfos desmaiavam só de olhar pro Takuto. Então, ele sentou no trono e a Ato começou o discurso. Nesse momento, todos eles foram aceitos como cidadãos da nação de Minogran. Com isso, todas as condições foram atendidas. Agora, o Takuto fala que eles irão anunciar formalmente a fundação de Minogran. Muito bem, é um prazer. A Ato dá os parabéns a todos os cidadãos de Minogran. A felicidade e segurança será garantida pelo poderoso governante Takuto-sama. O guia estava se perguntando se era apenas isso. Afinal, havia dito que eles iriam se tornar malignos. De repente, ele sentiu um grande ódio tomando conta do seu corpo. Aqueles que os perseguiram, machucaram e zombaram deles como se não tivessem valor algum. A raiva e o ódio não param de aumentar. Vocês estão bem? Com isso, eles finalmente entenderam. Isso era a alegria de ser cuidado. Então, o povo começou a saudar o poderoso rei Takuto. Alguns dias se passaram desde o estabelecimento do reino de Minogran. Olhando no mapa, ele percebeu que estava encurralado. Isso porque já existem duas grandes nações naquele continente. Uma delas é Sacro do reino Qualia, uma nação de humanos que adoram o santo deus Arlos. Do outro lado tem uma nação de elfos que adoram a natureza. Logo abaixo tem a nação de Minogran, que caso seja descoberta, é caixão e cova. O Takuto tá suando frio, afinal ele não tem
poder militar o suficiente para conseguir se opor a duas grandes nações dominantes. Se batendo ali no chão, Ato falou que dá pra piorar a situação. Essa porcaria de terra amaldiçoada não tem um único recurso natural que eles possam coletar. O Takuto fala que isso é tão ruim que tentar expressar em um nível de dificuldade é piada. Bom, ao menos ele fala que nem tudo é notícia ruim. Normalmente Minogran teria dificuldade em produzir pesquisa. Afinal, homunáculos são bastante burros. Embora sejam bons pela fertilidade e sua felicidade que não diminui facilmente. Entretanto, agora eles têm os elfos negros que precisam esconder essa fraqueza. Ato notou que os elfos negros estavam se aproximando para relatar novidades sobre o mundo exterior. Quase não saiu. O guia hoje trouxe sua assistente chamada Emily. É dito que ela é uma mulher muito inteligente e muito bem informada sobre lendas e outras nações. Ato fala que o rei está satisfeito com sua dedicação. Entretanto, eles são muito formais e o rei não gosta nada disso. O ancião pediu desculpa e se for da vontade do rei, eles vão deixar de ser formais. Agora, indo diretamente para os planos futuros, eles irão fazer com que eles trabalhem em posições chaves para a administração de Minogran. Essa já é uma decisão do rei, portanto, sem objeções. O ancião Moltran deve se concentrar na administração dos assunto do estado. O guia vai continuar líder dos guerreiros comandando as forças de Minogran. A Emily, eu não sei o que ela vai fazer. O guia aceitou de bom grado essa decisão. E se o rei ordenar, ele vai matar qualquer inimigo e vai expor seu cadáver empalhado. Eu, hein, credo que nojo. Tô fora que seu rei é da paz. O guia ficou ali com a cara de trouxa se perguntando por que o rei da ruína seria pacifista. Quase não sai de novo. Primeiro Ato mandou que eles descansassem bastante para recuperar a saúde, pois logo eles irão começar a construir novas casas. O ancião fala que eles têm sua profunda gratidão, ao contrário do guia que apenas se orgulha da sua força. Seu conhecimento se mostra útil imediatamente. O guia chama o velho de velho desgraçado, mas ele fala que ao contrário do velho, ele tá cheio de vitalidade. A Emily vai dar o seu melhor também, a coitada. Ato fala que eles estão viciados em trabalho, parece CLT, e pergunta se deve ordenar pela coleta de recursos, mas o Takuto teve outra ideia, basicamente desenvolver a área sem destruir a floresta. Ele pergunta se o ancião consegue madeira mantendo parte da floresta intocável. Ele fala que sim, pois também são um povo que faz da floresta o seu lar. O guia tá com a cara de trouxa porque ele não quer destruir a floresta. Deem o seu melhor. E não se esqueçam de reflorestar também. Entretanto, eles não sabem o significado de reflorestar. Tecnologia arquitetônica. Pelo que o Takuto ouviu falar, o nível de tecnologia desse mundo deve estar em algo próximo de construção de fortes. Ato pergunta se ele conhece o termo magia militar ou os 6 elementos principais. O velho fala que só conhece os 4 elementos principais. Magia militar também é um termo que a Emily nunca ouviu falar em outra nação. Ato então percebeu que esse mundo ainda não alcançou o nível de tecnologia mágica dos 6 elementos principais. Eles também estão atrasados com outras tecnologias. Mas por outro lado, isso significa que eles têm uma grande chance de ficar na frente de outras nações. Mas voltando pro assunto do reflorestamento, basicamente é plantar árvore na terra que você fez a colheita e assim manter no meio ambiente. O reflorestamento é a tecnologia que usa os principais elementos para acelerar o seu crescimento. E isso também é sabedoria nascida do grande rei Takuto. Logicamente que isso é uma grande mentira. A Emily pergunta se as maçãs que eles comeram anteriormente foram criadas pelo Takuto. Ela fala que sim e gosta principalmente do gosto das uvas que o seu rei criou. O Takuto então fala que ela vai ficar sem uvas por um bom tempo. A Emily pergunta se são aquelas frutas roxas. Ela tentou plantar suas sementes e elas já começaram a brotar. A Otto pergunta se ela plantou a semente de uvas. O Takuto se perguntando por que ele não percebeu antes. O alimento que ele criou naquele dia são do mundo moderno. Então ele pode usar a produção de energia para criar coisas que não existem no jogo, como esse poder a criação de pólvora, metais básicos e até mesmo óleo. Requer uma grande quantidade de mana, mas é óbvio quão poderosa é essa habilidade. A Emily pergunta se ela fez besteira. A Ato fala que não e na verdade ela fez um excelente trabalho. O episódio seguinte se inicia com um grupo de homens falando sobre o poder especial que a Santa possui, quando de repente um grupo de goblins apareceu para atacar o grupo. Eles sacaram suas espadas, entretanto a Santa disse que o tempo de arrependimento já havia acabado e foram evaporizados pelo crime de perturbar a paz no reino Qualia e pelo pecado de ter abandonado o santo deus Arlons. É dito que esse é o poder nativo pelo qual a nação de Qualia é capaz de afastar o mal e também manter um relacionamento adequado com a nação dos elfos. Os inimigos são enterrados em chamas e logo em seguida surge um campo de flores. Ela é um dos 7 grandes santos salvadores do continente de Idogran. Seu nome é Santa Soalha dos Sepultamentos Floridos. Ela pergunta ao cardeal quanto ao assunto que eles vinham discutindo até ali, sobre um presságio de apocalipse nas terras amaldiçoadas. Ela quer enviar paladinos para uma investigação. Entretanto, isso foi negado. Demonstrar interesse por aquelas bandas é um absurdo. Além disso, a central jamais daria permissão para enviar paladinos nessa missão. Sendo assim, ela sugere ir ela mesma. Mas o cardeal pergunta se ela não sabe sobre sua posição. Afinal, ela não é mais uma simples garota de uma vila qualquer. Mas ele cedeu e vai enviar alguns homens sobre seu comando. A cena muda para Ato chamando todo mundo para fazer construções.
enquanto Takuto achou seu novo trono incrível. É dito que os elfos negros trabalharam rapidamente na construção do trono e na sala de aconselhamento. Ela fala que esse é apenas o começo da sua civilização, que vai ser poderosa o suficiente para dominar a terra e perfurar os céus. Dito isso, os administradores estavam reunidos, mas antes de iniciar o aconselhamento, foi entregue uma vestimenta por Takuto. Ele vestiu e o moleque parece um por um de lado, um de frente e um de costa. Mas ele ficou feliz por finalmente ter tirado aquele pijama fedorento. Logicamente que na sua forma sombria não tá mostrando nada, não sei porquê, mas a ator fala que ele ficou encantado com o traje. Agora chegou a hora tão aguardada, política interna, mas o Takuto não tá prestando atenção em nada ali, tá achando que a vida é um morango. A ator então sugere que eles discutam primeiro e depois peçam a opinião do rei, obviamente se caso for necessário, porque ele tá ali igual um trouxa. O ancião pergunta qual a construção que eles devem erguer primeiro. O guia fala que os preparativos de nivelamento do solo já começou. A ator então fala que primeiro irão fazer uma instalação de produção de alimento. Afinal, ninguém vai pra guerra com o estômago vazio. Isso se eles forem pra guerra. O ancião pergunta se o rei não pode criar quantidade infinita de alimento com seu poder. Mas ela pergunta por quanto tempo eles pretendem fazer o rei fazer tal coisa. Afinal, a distribuição de alimento vai aumentar conforme o país vai expandindo. O velho pediu desculpas e a ator colocou uma árvore viva na mesa. Ele pergunta o que é aquilo, ela fala que é uma árvore de carne. Basicamente, uma das instalações de produção de alimento da civilização. Uma árvore que produz uma carne misteriosa com gosto de carne humana. O ancião fala que não tem problema, mas com certeza vai ter gente com sentimentos negativos sobre o consumo de carne humana. Mas isso não é problema, afinal ela vai ser plantada no chão. Agora será necessário uma cabana e um edifício para estocar alimento. A Emily fala que vai ficar responsável por isso e a árvore pediu para que ela seja bem cuidadosa. Que nojo. O próximo tópico é a pesquisa. Eles ainda são uma nação pequena e precisam urgentemente de uma tecnologia de ponta. O ancião pergunta qual tecnologia eles devem priorizar. Obviamente que é a tecnologia mágica. O Takuto ficou bastante animado quanto a isso. O ancião fala que é bem estudado quanto à magia, mas ele quer saber qual magia vai ser estudada. Então fala que é magia militar. Magia normal só pode ser usada para atacar algumas dezenas de pessoas, enquanto a magia militar permite que você ataque um exército em escala de milhares, além de alterar o terreno para sua vantagem, é claro. O ancião pergunta se existe uma magia capaz de produzir tal milagre. Ela fala que sim, mas para isso vai ser necessário selecionar algumas pessoas com talentos mágicos para produzir a pesquisa. O Takuto fala que não é uma tecnologia difícil, então eles devem conseguir rapidamente. E agora, sobre o resto do planejamento militar, o guia fala que agora é sua vez. Primeiro eles vão organizar o exército, mas o Takuto fala que eles não irão colocar seus esforços nisso por enquanto. O exército não produz absolutamente nada e apenas consome suprimento e mana. O guia fala que seu atual grupo de guerreiros não tem força o suficiente para proteger o rei. E para piorar a situação, quanto o velho quanto o guia tem recompensa pelas suas cabeças. Isso porque eles são líderes dos elfos negros. A Ato pergunta se ele tá preocupado com perseguidores. O Takuto sugere então que eles façam um herói. Ela achou isso uma boa ideia. Um herói pode ter alto custo de produção, mas ele praticamente não precisa de manutenção. O guia pergunta o que é esse tal de herói. É dito que em Minogran tem vários heróis que servem ao seu rei. Todos eles são poderosos e possuem habilidades especiais, embora sejam todos monstros com parafusos soltos. Entretanto, há várias condições para invocá-los, mas será possível invocar ao menos um logo em breve. O Takuto fala que o exército tem manutenção e chama muita atenção. Por isso, um herói seria mais adequado para preservar sua posição oculta. O guia agradece, mas ele não ficou muito feliz não. O Takuto então fala que eles também estão coletando mana dos seus cidadãos. O valor coletado é proporcional à felicidade dos cidadãos, o que significa que quanto mais felizes eles estão, mais rapidamente a nação irá se desenvolver. Enquanto isso, na igreja do reino Qualia, um tal de Lunius estava sendo chamado, pois eles não tinham mais tempo a perder. Mas ele manda que o cara faça silêncio, pois aquele é um lugar de orações. Entretanto, ele notou que o Lunius estava usando uma aliança como símbolo de proteção. É dito que ele também tem uma filha, e sua esposa se chama Machi e sua filha Nina. O Lunius diz que há vários rumores que falam que esse superior é rude e mal educado. Entretanto, suas habilidades são surpreendentes. Ainda assim, ele se pergunta do porquê está sendo enviado para o continente negro. O Lunius fala que é para investigar uma revelação que a Santa Sualina recebeu. Se a missão for bem sucedida, eles serão bem vistos pelo progresso da região sul. Caso contrário, serão rebaixados como paladinos inferiores. Entretanto, eles dois são os únicos paladinos no grupo. Todo o resto são mercenários. Isso porque é raro conduzir uma investigação fora da fronteira. O Lunius pensa que mesmo com sacerdócio e paladinos, é muito difícil saber o que os chefes estão pensando nos seus bastidores. Com certeza, eles têm algum motivo para fazer esse cara se juntar a eles antes da sua partida. No lado de fora, todas as tropas estavam esperando por ele. Parece que o grupo é forte, pois o paladino superior ficou bastante contente. Tempo depois, a cena corta pro Takuto dando uma olhada no andamento das construções. Ele achou realmente incrível. Aquela é uma visão da sua civilização inicial. A Emily fala que eles são especializados em construções em copa de árvores, mas como eles também estão priorizando as árvores de carne, acabaram que não fazendo muito progresso nas construções das casas. Além disso, as árvores de carne estão crescendo rapidamente.
Enquanto isso, no centro de pesquisa de magia, há várias pessoas com talento trabalhando no desenvolvimento de magia militar. Também foi descoberto uma fonte para obter água. E também tem um edifício onde o Takuto mora, junto com um escritório público para resolver a papelada. O Takuto adorou que ela fez tudo o que ele pediu. Além disso, conseguiu garantir uma fonte de água, no qual ele é muito grato. Além disso, os elfos negros agora estão cheios de vida, muito diferente de alguns meses atrás. A Emily então pergunta se ele gostou e se ela conseguiu atender suas expectativas. Ele fala que sim, realmente muito incrível, e ficou muito feliz por ter recebido todos eles como cidadãos. A Emily começou a chorar de gratidão, a coitada. Tempo depois, ela finalmente se recuperou e começou a explicar sobre as árvores de carne. Nosso guri ficou aliviado, afinal ele nunca teve uma garota chorando por ele antes. Bom, basicamente aquelas árvores estão quase prontas para colheita, isso graças às ferramentas que foram dadas. O Takuto fala que vai fornecer as ferramentas por um tempo, afinal se eles fizessem a qualidade não seria tão boa assim. A Ato fala que isso vai fazer as coisas progredirem rapidamente. A árvore ali falou que tá quase maduro para consumo, que nojo. Com isso, a produção de alimento foi concluída. Dito isso, a Emily foi mostrar a fonte de água. Entretanto, havia algo de errado. A fonte foi encontrada, mas estava totalmente preta. Mas a Ato falou que tá tudo bem. Ela se abaixou e provou a água e estava muito boa. É dito que aquele lugar é chamado Terra Amaldiçoada. Ou seja, isso é a prova que essa terra se tornou parte do domínio de Minogran. O Takuto mandou que eles respirassem fundo. No mesmo momento, o ancião sentiu sua mente mais afiada. O guia sentiu seu corpo transbordando em força. As terras amaldiçoadas oferecem benefício a seres malignos, mas oferece o oposto a seres pacíficos e de bom coração. Isso não é apenas bom, como também torna aquele lugar melhor para se viver. O guia provou da água e disse que pode beber normalmente. O Takuto fala que esse é o local perfeito para defesa, e logo todas as terras da sua nação será desse jeito. Mas a Ato falou que tem um pequeno problema. Isso se destaca bastante, ou seja, vai ser fácil de ser encontrado pelos seus inimigos. O guia novamente fala que vai ser necessário formar um exército. Entretanto, a Ato fala novamente que o rei vai criar um herói e vai ficar tudo bem. O ancião ainda não entendeu o que significa esse tal de herói, então ela sugere que vai ser mais fácil demonstrar. Das suas costas saiu um monte de tentáculo e com um único golpe destruiu várias árvores da floresta. Ela esqueceu de dizer que também é um herói. Isso é apenas 1/100º do que ela pode fazer no seu auge. Aqueles que são chamados de herói têm poder o suficiente para destruir um exército inteiro sozinho. O Takuto fala que eles são super poderosos e continuam ficando ainda mais forte com o passar do tempo, mesmo se não fizerem nada. O guia pergunta se a Ato vai ficar ainda mais forte e é muito óbvio, né? Desde que eles permaneçam isolados, ela fala que vai ser o suficiente por enquanto. Mas o Takuto pergunta se ela realmente precisava destruir a floresta apenas para mostrar seu poder. Agora ela vai ter que arrumar essa bagunça toda. O guia fala que vai ajudar, pois achou incrível. E o ancião se viu forçado a entender o quão grandioso é o poder da Ato. Agora é necessário construir um castelo ainda maior e digno para o seu rei. Mas o Takuto fala que não vai ser necessário um palácio. Uma casinha normal já é suficiente. Mas eles querem, porque querem construir um palácio pro Takuto e mandou que ele reconsiderasse. A Ato fala que vai ser um custo alto, mas um palácio produz recursos. E também vai aumentar a felicidade dos cidadãos. Sendo assim, ele fala que vai querer um castelo flutuante. Aí ele pergunta como assim um castelo flutuante? A Ato então fala que é um castelo que voa pelos céus. Entretanto, é algo tão irrealista que nem sabe se é possível imaginar algo assim. Ainda assim, eles prometeram mais uma vez servir o seu rei com tudo que tem, para que Minogran tenha prosperidade eterna. O Takuto fala que a fundação da sua cidade está progredindo bastante. Portanto, eles devem se esforçar mais para manter esse ritmo. Enquanto isso, o grupo de paladinos e mercenários continuava avançando até o continente negro. No episódio seguinte, os paladinos continuam avançando rumo ao continente negro. Entretanto, o fato deles terem conseguido tantos mercenários foi na pura sorte. Isso porque a maioria está atuando no norte. É dito que os bárbaros apareceram de repente nas províncias norte de Qualia, invadiram vilas e causaram danos. A Santa foi enviada junto com o exército, entretanto as coisas continuam feias. Um mercenário fala que a coisa realmente por lá tá feia. Mesmo sendo um pagamento alto, depois de saber que ela tem uma bruxa, eles não vão nem a pau. O cara ali, que eu ainda não sei o nome, fala que o norte não importa. Afinal, eles estão indo pro sul, rumo às terras amaldiçoadas. Enquanto isso, alguém tá esperando ansiosamente por eles. A noite caiu e eles estavam em uma pousada. Eles estavam falando sobre uma tal bruxa, mas é somente um boato. As pessoas estão falando que a calamidade foi causada por uma bruxa. O loiro fala que é ridículo. A Santa também havia sido enviada para o norte. O Bargo é o nome do mercenário que fala que também acha que isso é ridículo. Enquanto isso, o chefe estava enchendo a cara esse bêbado. Mas ele fala que Deus disse: depois de cuidar do sofrimento do povo, em sua própria casa e diante da sua família, você deve tirar suas vestes. Ou seja, ele fala que pode se soltar um pouquinho hoje à noite. Esse é o artigo 3 da seção 4 da cláusula 3 do santo deus Arlons. Ele prega que está brevemente liberado dos seus deveres sagrados quando está com a família. Ainda assim, o Bargo pergunta do porquê os paladinos estavam investigando o continente negro. Aliás, ele pergunta se não é algo que envolva a bruxa do norte. Mas não é isso, então ele pode ficar tranquilo. Os elfos negros acabaram fugindo para aquele local. Provavelmente os líderes só estão preocupados e não irão causar muita bagunça. Polonius fala que eles irão ficar mais fortes e ficarem escondidos e um dia poderão atacar. O chefe manda que ele
relaxa, afinal só estão investigando e se der problema é só fugir. Finalmente descobriu o nome do trouxa, que é Verdel. O Lunas pergunta que ele tem certeza que é essa atitude covarde que eles devem ter, sendo a vanguarda de Deus. Se eles encontrarem o mal, deve dar sua vida para exterminá-lo. Ele manda que o Lunas não tenha fome pela glória. Há momentos que os paladinos devem fugir. Além disso, ele tem família, não só ele, como todo mundo ali. Dito isso, amanhã bem cedo eles irão partir para o continente negro. Então hoje eles podem encher a cara. A cena corta pro Takuto, que estava prestes a fazer alguma coisa. Ele estendeu sua mão e transformou os frutos da árvore de carne em um inseto nojento raciado com louva-a-Deus. O ancião pergunta se ele é realmente capaz de criar vida. Ele deu uma risadinha e Ato falou que esse é o poder do seu rei. Isso não é tudo, pois ele pode ficar ainda mais forte. A dedicação e felicidade deles concederá ainda mais poder para o seu rei. Por isso eles devem mostrar ainda mais devoção. Tempo depois, o Takuto estava muito feliz, pois afinal deu tudo certo. Ato fala que ele fez um bom trabalho e ficou feliz por ter conseguido usar a produção normal. Mas o Takuto só ficou aliviado por eles ter aceitado quando ele respondeu com um simples sorriso. Embora ele não saiba qual é o real motivo dessa produção de inseto perna longa. Ato não achou que seria tão simples como reunir recursos, aplicar mana e pronto. Mas não adianta ficar pensando nisso, afinal eles não entendem nada. Mas com esse último ritual, eles poderão confirmar que pode criar novas unidades. Isso significa que da próxima vez irão invocar um herói. Embora Ato fale que precisa reunir muito mais mana. Mas finalmente tem um caminho pra seguir, né? O Takuto então fala que 2 heróis ao seu lado pode ter certeza que a força de combate será muito maior. E que ele planeja invocar primeiro é a Isla, a rainha dos insetos. Ato fala que de fato ela é muito poderosa. Isla, rainha dos insetos. Uma das orgulhosas heroínas de Minogran. Contrapontos, ela parece um inseto. Ela tem a capacidade de fortalecer as unidades de insetos. Com isso, os insetos pernalongas irão se tornar lutadores de primeira classe. Além disso, ela tem a habilidade de produzir unidades lavas. Ela também tem um ótimo desempenho tanto na guerra quanto nos assuntos domésticos. Portanto, isso torna ela a heroína necessária no momento. Ato fala que o miserável é um gênio. A Isla dá luz no início do jogo. Isso vai fortalecer seu exército. Além disso, Takuto fala que os outros heróis têm uma personalidade horrível. Ato fala que tem uns que adoram conquistar o mundo. Outros adoram lançar o mundo no caos. Na verdade, todo mundo é problemático. No momento, eles precisam se conectar nos assuntos internos. Então, invocá-los agora não é muito recomendado. Ainda que eles não possam ficar sem suas habilidades, é claro. O Takuto também tá querendo conhecê-los. Portanto, ele irá invocá-los eventualmente. Ele só não espera causar problemas, afinal ele quer viver em paz. A cena corta pros paladinos, frente a frente com o gigante da colina. O Lunas fala que essa coisa desagradável ataca a luz do dia. Supõe que pode esperar isso do continente negro. O Bargo pediu pro trouxa do Lunas ajudar ele nesse combate. Ele fala que sim, entretanto o Verdel manda que eles não percam tempo com esse combate lixo. Por isso ele mesmo sacou sua espada e usou a arte sagrada da espada. Essa é a técnica secreta de Qualia, incorporando a oração ao brandir sua espada a fim de obter um poder. O gigante atacou, entretanto seu bastão foi destruído. Os paladinos recebem um poder divino e têm sua habilidade física aprimorada, e o poder de erradicar o mal fluindo pelo seu corpo. Em segundos o gigante foi dividido ao meio. Esse é o poder equivalente a um dragão menor. O gigante da colina não tem a menor chance, o Lunas fala. Ele ainda puxou o saco falando que ele foi incrível. Com esse poder eles poderão completar a missão no continente negro. Mas o Verdel fala que não tem tanta certeza assim. Enquanto isso, o Takuto tava mandando pra dentro um hambúrguer dos brabo. Tô perguntando por que ele não come algo mais saudável. Ele até pode comer isso daí, mas algo de melhor qualidade seria o mais apropriado. Ele fala que tá cansado disso. Quando ele foi hospitalizado, comeu muito bem. Aliás, ele realmente tá preocupado com ela. Isso porque ela só come uma saladinha ali, com milho e ervilha. Ela fala que combina mais com seu gosto. A coitada é do mal, mas é bem saudável. Aliás, a construção do castelo está bem avançada. Isso porque os elfos negros estão se esforçando ao máximo. Isso fez o Takuto lembrar de alguma coisa. Ele pediu para Ato chamar o ancião e os outros quando terminarem de comer. Ela pergunta do porquê. E ele fala que graças aos pernalongas, agora ele sabe como é ao redor da floresta. Então pensou que seria melhor consultar os líderes. E se for preciso lidar com algo nas proximidades, Ato supõe. Ele fala que sim, afinal essa cidade não faz parte de Qualia. Ela fala que de fato, Qualia fica muito ao norte e essa seria uma cidade de nação neutra no leste. Certamente eles devem decidir como irão lidar com isso. Provavelmente eles vão ser a primeira cidade a descobrir sua existência. O Takuto ficou feliz deles serem uma nação neutra. Isso porque se eles fossem bons não haveria uma chance de negociação. No momento não há ninguém que esteja ciente da sua existência. Ato chamou ele de bobinho e falou que esse tipo de coisa é levantar a bandeira da desgraça. Nesse momento ele sentiu que a desgraça chegou. Realmente havia um grupo armado se aproximando da floresta. Ele fala que não quer chamar muita atenção. Então ele mandou que Ato fizesse eles voltar da forma mais pacífica possível. A cena corta pro grupo observando a floresta amaldiçoada. Eles decidiram entrar e o Verdel logo notou que havia alguém se aproximando. Ele mandou que ela aparecesse e perguntou qual era o seu nome. Ela fala que é uma elfa negra que fugiu pra floresta amaldiçoada apenas para sobreviver. Ela pergunta o que trouxe um paladino de Qualia até ali. O Verdel responde que não pode falar o motivo, mas pergunta o que ela
ela tá fazendo na floresta. Logo ela fala que está apenas vivendo ao lado dos seus irmãos que estão na mesma situação que ela. Ele fala que tanto faz, pois tem algo a tratar com aquela floresta, mas ela manda que ele não faça isso. O Lunyos fala que eles são homens reconhecidos por Deus, mas logo o Verde mandou que ele ficasse quieto. Novamente ele fala que havia ido até ali a trabalho e não pode simplesmente balançar a cabeça e voltar para trás. Ela fala que seus irmãos estão morrendo de medo devido à dolorosa jornada, para finalmente encontrar um lugar para que possam viver em paz. Ele fala que ela é insistente e pergunta se tem alguma coisa ali dentro. Logicamente que ela fala que não, e pergunta do porquê ele está tão obcecado na floresta escura e sombria. O clima ficou tenso e ele revelou que vieram devido a uma revelação divina de uma calamidade nas terras amaldiçoadas. Todo mundo ficou de boca aberta, e o Lunyos pergunta do porquê ele havia revelado aquilo, afinal é um segredo nacional. Mas ele manda novamente que ele fique quieto, pois ninguém se importa com isso. O Lunyos pensa que compartilhar um segredo divino é uma violação da confiança, mesmo sendo um paladino superior a um limite para sua autoridade. Mas ela continua mantendo sua palavra e não vai permitir que adentrem na floresta. O olho brilhou e o Lunyos notou uma energia maligna emanando dela. Sendo assim, ele assumiu que a revelação estava correta. Mas ao contrário dele, o Verdel pediu para que ela jurasse em nome de Deus que não havia nada dentro da floresta. Ela jurou por Deus e ele decidiu dar meia volta e voltar para Qualia. Logicamente, o Julius foi contra sua decisão. Afinal, ele sentiu uma presença maligna vindo da elfa. O Verdel chamou ele de homem ímpio e disse que não havia nada de errado ali. Entretanto, ele considerou que o Verdel abandonou sua missão e a sua autoridade. Ele pergunta se o Linus está de brincadeira. Entretanto, ele não apenas contou a revelação, como também está tentando abandonar a investigação. Fazendo isso, ele zomba do nome de Deus. Por esse motivo, ele vai assumir o controle da missão e ordenou que os mercenários capturassem a elfa. Mas você já pode imaginar qual foi o resultado final. Tela preta e o Linus abriu os olhos, notou que todo mundo havia sido morto. O Verdel fala que eles encontraram a maldita bruxa, enquanto a Atto fala que estava indo tudo bem, mas nem tudo sai como planejado. No episódio passado, vimos que a Atto foi obrigada a matar todo mundo. O Verdel mandou que o Bargo mandasse mensageiros. Entretanto, foram todos mortos naquele ataque. Ela fala que ela é o monstro que eles estão procurando, a calamidade bem diante dos seus olhos. O Verdel mandou que ninguém perdesse a coragem. Uma chuva de flechas, mas não foi eficaz. Nossa garota está subindo pelas paredes, mas ela se arrepende de ter chegado a esse ponto, embora a culpa seja desse loiro tolo que brandiu sua espada. Ele pergunta o que exatamente é uma bruxa. É dito que isso foi mantido em total sigilo pelos seus superiores. Quando o santo recebe uma revelação e os superiores a classificam. Esse monstro é classificado como calamidade e nomeado de bruxa. O tumulto no norte também foi causado por uma bruxa, e ele supõe que ela também seja uma. Agora ele deve entender toda a situação e o perigo que eles estão. Atto pergunta se eles já terminaram o bate-papo amigável. O Verdel atacou e mandou que os mercenários voltassem para casa. Usando a arte da espada, eles conseguiram cortar os tentáculos negros da Atto. Logicamente que ela ficou surpresa, usando o poder de um deus para fazer um golpe divino. Ela diria que esse é um problema das unidades de uma boa civilização. Eles atacaram novamente, mas tentáculos foram cortados. Atto se viu encurralada e acabou matando mais 2 dos mercenários. Ela fala que acabou subestimando eles um pouquinho, mas pergunta se eles irão atacar mesmo tendo seus subordinados como refém. Logicamente que não, e é por isso que ela ama tantos humanos. Eles se importam com os outros, então isso faz deles os escudos perfeitos. O Verdel mandou que o Lunyos mantesse a calma. Eles só precisam cortar os 2 tentáculos e a vitória é certa. Se eles derrotarem esse demônio, não haverá dano à sua pátria. Sendo assim, eles atacaram e Atto ficou surpresa. Não somente cortaram seus tentáculos, como os reféns foram divididos ao meio. Entretanto, olha a cara de psicopata que essa mulher tá fazendo. Em segundos, o Verdel foi atravessado por vários tentáculos. O Lunyos pergunta como isso pôde acontecer. Eles cortaram todos os tentáculos dela. Entretanto, ela não disse nada sobre ter apenas 6 tentáculos. Ela basicamente pode substituir eles quando ela quiser. Então ele finalmente notou que ela apenas estava brincando com eles desde o início. O medo tomou conta de geral e o Lunyos mandou que eles corressem em direções diferentes. Pelo menos alguém precisava sobreviver e transmitir a mensagem ao reino. Enquanto eles corriam, o Lunyos atacou. Todavia o medo foi maior quando ele descobriu que ela sabia usar a arte da espada sagrada. Ela fala que roubou do homem que ela havia acabado de matar. Todo o seu esforço e todas as suas técnicas que ele teve o trabalho de aperfeiçoar acabaram se tornando dela quando ela o matou. Ela fala que ele é o homem digno de ser chamado lutador poderoso, embora tenha morrido por sua falta de visão aguçada. Ela pergunta se sua esposa se chama Mash e sua filha Mina. Ele pergunta como ela sabe disso e logicamente ela roubou as memórias dele. Não somente as memórias, como também os seus sentimentos. O Lunyos notou que ela fica ainda mais forte a cada um que ela mata. Se eu morrer aqui, o que será da família do Lunyos? Os mercenários e até eu mesmo tenho pessoas esperando por nosso retorno. Atto fala que ele faz sentido por ser um palatino superior. Afinal, ele se preocupou com a segurança de todo mundo até o final. O Lunyos fala que sua vontade vai continuar viva. Enquanto eles lutam, os mercenários conseguiram escapar. Entretanto, ele começou a escutar os gritos de desespero. Atto havia ordenado que os elfos negros não deixassem um homem sequer escapar. O Lunyos entrou em desespero e atacou
Otaku. Entretanto, já sabemos o resultado final. Assim na corte, Ato pergunta do porquê eles não falam sobre o futuro que teria acontecido se ele tivesse dado ouvidos ao paladino Verdel. Ele teria voltado para casa em segurança e para sua família também. Teria desfrutado uma paz e uma vida comum. Continuaria oferecendo suas orações ao seu Deus. E a floresta continuaria pacífica e tranquila. E ela teria ido para a cama esperando que isso continuasse para todo sempre. Agora vem o futuro que ele acabou escolhendo. Ele vai morrer e toda sua família vai morrer junto. Ela vai caçar cada um deles e vai torturar da pior forma possível, até que eles implorem pela própria morte. Depois disso tudo, ela vai continuar por todas as vilas e cidades que eles passaram até chegar na floresta. E quando perguntarem do porquê ela tá fazendo aquilo, só vai responder que é por conta das suas ações tolas. Quando você é subestimada, você morre. Abaixa aí, mãe. Eita, meu Deus. Portanto, quando isso acontecer, mate todo mundo. Foi isso que uma pessoa preciosa ensinou pra ela. Por esse motivo, ela vai matar todo mundo que ela vê pela frente. Só pra garantir que ninguém vai desprezar ela. Não importa quantos sejam 1000, milhares ou dezenas. Em desespero, Lulius pede que ela pare com isso. Mas ela continua falando que ele deveria ser uma boa pessoa. Acreditou em seu Deus, se dedicou à sua nação e à sua família. Mas agora ele deve aproveitar e assistir tudo de um assento VIP lá do céu. Com isso, ele teve todos seus ossos do seu corpo quebrado enquanto gritava em desespero e a torria de alegria. A menina é maluca da cabeça. Tempo depois, o guia avisou que eles mataram todos que ela pediu. Ela diz ter certeza que o rei vai gostar de ouvir isso e mandou que eles se livrassem dos outros corpos. Mas o guia pergunta se ela realmente vai cumprir aquela ameaça. Logicamente que ela não vai fazer isso porque ela é pacífica. Mas ela precisa voltar o mais rápido possível. Tem algo que ela precisa dizer ao rei e isso não pode esperar. Tempo depois, ela avisou sobre as chamadas bruxas. É dito que nunca houve uma unidade como essa nas Nações Eternas. Ato supõe que esse mundo definitivamente não é o mundo do jogo. Ele diz ter entendido e já sabia que esse poderia ser o caso. Basicamente, eles estão em outro mundo, mas as mecânicas do jogo foram aplicadas até certo ponto. Ato fala que eles devem operar com a suposição que o mundo funciona de forma diferente. No entanto, também tem aspectos positivos no fato de ser diferente do jogo. Ela está se referindo às suas próprias habilidades. A habilidade que ela possui no jogo dava a ela a chance fixa de roubar a habilidade de uma unidade que ela tenha matado. Mas agora também ela é capaz de roubar as memórias dos seus oponentes até um certo ponto. E graças a isso ficaram sabendo sobre a situação no Reino Qualia. Além disso, é muita sorte que Qualia não tem força suficiente sobrando. Tudo graças ao desastre onde é chamado Província do Norte. Todavia, Ato acha que eles irão ter algum tipo de atitude depois que isso aconteceu. Mas o Takuto responde que eles não têm muito tipo de informações sobre eles. Ou seja, eles terão que agir com muita cautela. Mas o que deixa ele realmente preocupado é a causa do desastre. Ele pergunta se Ato tem mais alguma informação sobre isso. Mas infelizmente ela fala que não e nem mesmo o Qualia tem muitas informações sobre as bruxas. Tudo que eles sabem é que causam danos equivalentes a um exército. Aparentemente eles a chamam de Erakino, a bruxa da sorvedora. A cena corta para uma garotinha que havia acabado de dizimar uma cidade inteira. E agora vai partir para a próxima. Além disso, ela tem a habilidade de controlar os mortos. O Takuto então fala que basicamente o monstro apareceu sendo capaz de causar danos equivalentes a um exército inteiro em pouco tempo. Ele supõe que talvez seja possível que eles tenham vindo para esse mundo assim como eles. De qualquer forma, é óbvio que ele tem a força de uma unidade de herói. A Ato fala que eles provavelmente estão alinhados com o mal. Ela pergunta se o Takuto gostaria de tentar contato, mas ele fala que é melhor não fazer isso por agora. Ela fala que ele tem razão e logo quando tudo estava indo muito bem. Mas agora que ele sabe que eles têm a força equivalente a uma unidade de herói, há uma coisa que eles precisam fazer. O Takuto tá querendo invocar a Isla, mas talvez ele reconsidere. Isso porque talvez seja melhor se concentrar no potencial de combate. Ela fala que ele tem razão, mas ainda vai levar um pouco de tempo para armazenar mana o suficiente. Obviamente ela vai ajudar no que for necessário. Ele agradece, mas ela não é a única que deve ser reconsiderada. Ele tá pensando em alterar a política e fazer uma nova aliança. Ele tem um inimigo claro que é Qualia. E tem essa bruxa que eles não sabem quem é e de onde veio. Basicamente ele tá querendo fazer um alinhamento neutro com a nação do leste. Quando o palácio estiver concluído, ele quer investigar essa nação e fortalecer suas forças. Mas para isso ele precisa descobrir se eles estão dispostos a isso. Enquanto isso, na nação leste, uma batalha estava acontecendo. Uma vaca usando cajado conseguiu acabar com os goblins. Entretanto, no horizonte surgiu um exército de gigantes. A vaca com cajado mandou que eles buscassem reforços o mais rápido possível. Mas ela se pergunta o que diabos estava acontecendo ali. A cena volta pra Ato, que pensou que poderia ter deixado o Takuto de mau humor. Afinal, ela pode ter sido um pouco cruel demais agora cedo na luta contra os paladinos. Ué, mas ele pergunta o que é que tem. Ele nunca ficaria ofendido por nada que ela faça. Afinal, ele confia nela e, portanto, ela não deve se preocupar. Tudo que ela precisa fazer é continuar apoiando. A coitada ficou feliz e disse que vai apoiar ele com toda a força possível. Começou a dar um soquinho no ar ali, é muito fofa ela. Fofa demais.
O reino de Minogran tem se desenvolvido muito rápido, enquanto essas duas se perguntam do porquê ainda estavam vivas. Diante disso, o Palácio Real finalmente está completo. Obviamente ainda tem muitos problemas para serem resolvidos, mas é aqui que tudo começa. O Takuto fala que vai expandir ainda mais quando tiver tempo livre. Afinal, ele adora um palácio enorme. Ato apoiou as ideias dele. Esse palácio deve perfurar os céus e criar raízes profundas. Os vassalos serão grandes heróis e terão incontáveis servas ao seu dispor. Logo ela ficou desesperada. Finalmente ela percebeu que eles não têm uma única serva servindo Takuto. Ela fala que acabou fracassando como sua serva pessoal. Mas ele fala que tá tudo bem, mas ela fala que não tá bem não e pergunta se ele tem alguma solicitação. Então ele fala que quer alguém que seja fácil de conversar. Afinal, o coitado não consegue falar com os elfos negros. Ela fala que teve uma boa ideia, mas vai precisar de um pouco de tempo. Entretanto, nada de bom acontece quando essa maluca aí fica empolgada. Tempo depois, o ancião Molta recebeu a convocação dela, que do nada mandou que ele reunisse todas as garotas porque o seu rei deseja elas. Do jeito que ela falou, parece que ele tá querendo furunfar com as garotas. Mas o seu plano é fazer com que ele pratique e perda sua timidez extrema. O ancião pediu por um momento e perguntou por que ela tá dando essa ordem. Essa louca fala que é porque o seu rei gosta de garotas jovens. Aí não teve jeito, né? Nosso guri teve que explicar toda a situação, pois senão o Bop ia descer ali de helicóptero. Tempo depois, o ancião fala que é uma boa ideia. As crianças estão sempre falando demais e têm ideias absurdas. Mas a Ato fala que também tem outro motivo pra isso. O seu rei está sendo bem cuidadoso para evitar problemas na força de trabalho. Afinal, ainda falta muita mão de obra. Então elas vão cuidar dele somente na tarefa diária. Até uma criança é capaz de fazer algo tão simples. A guia fala que nesse caso pode ser um garoto também. Mas nosso guri responde que esse não é o único motivo. Liderança futura. Ele vai fazer com que elas estudem pro futuro. Basicamente, ele quer que mulheres tenham mais oportunidades nessa área. Todo mundo ali ficou surpreso com tal pensamento. E olha que ele falou isso da boca pra fora. Com isso, a conversa terminou e Ato mandou que eles trouxessem todas as suas filhas. Entretanto, algo deu errado. Elas estavam chorando na presença do rei. Parece que ele esqueceu que ele é o mal absoluto. Ela fala que seu rei tá irritado e pergunta se não tem nenhuma criança que não chore na frente dele. O ancião fala que infelizmente eles já trouxeram todas. Mas o guia pergunta se ele permitiu que aquelas duas gêmeas viessem também. Ele fala que não, pois seria muito rude. Ato pergunta de que eles estão falando e quem são essas gêmeas. É dito que elas são garotas sensatas, mas tem um pequeno problema. Ele acredita que elas não seriam adequadas para servir o seu rei. Ato ordenou que eles tragam ela até ali, pois vai precisar verificar antes de decidir alguma coisa. O guia fala que ele já fez isso. Ao contrário do velho barbudo, ele pensa 2 ou 3 passos na frente. Sendo assim, elas entraram. A com cicatrizes é Cária, que se chama Cária Elfo. E a outra é sua irmã mais velha, que se chama Maria Elfo. Ato logo percebeu que elas são crianças com passado sombrio. O Takuto pergunta como é que ela conseguiu aquela cicatriz. Ela fala que foi uma doença, mas ela merecia aquilo. O ancião pediu para explicar toda a situação. É dito que aquelas são uma ferida causada por uma praga. Embora ela tenha se recuperado, a marca permaneceu. Enquanto sua irmã mais velha passou por algo ainda mais cruel. Ela fala que ela comeu sua própria mãe. O Molta fala que foi uma decisão muito difícil. Sua mãe era uma mulher bastante orgulhosa, mas seu clã nunca esqueceu do sacrifício que ela escolheu fazer. O Takuto já entendeu toda a situação. Eles viajaram muito tempo depois de terem sido expulsos das suas terras. Passaram por diversos desafios e decisões extremas, e uma delas foi a fome. Anto fala que o fato delas não se acovardarem é atraente. A Mari começou em direção ao rei e falou que ele era branco. Ele pergunta como assim, mas ela não sabe explicar. Todavia, ela tá disposta a cuidar do nosso guri. Sendo assim, ele fala que a partir de hoje ela é candidata à liderança da grande nação de Minogran. Anto ficou surpresa pelo fato de ele estar tendo uma conversa adequada com a garotinha. Ele pergunta se a outra não tá com medo. Logicamente, ela tá morrendo de medo, mas ela é a irmã mais nova e seu dever é ficar do lado da irmã mais velha. Por esse motivo, ela vai fazer o seu melhor. Então ele fala que tá contando com elas duas. Tempo depois, o Molta fala que tem algo que o seu rei precisa saber. Aquelas duas não choraram nenhuma vez depois da morte da sua mãe. Seus corações permanecem fechados. Por isso, ele pede para que ele cuide delas com tolerância e misericórdia. Alguns dias depois, a Maria tava levando uma bebida, mas acabou derramando tudo nele. A Cária, coitada, teve que limpar toda a sujeira. A impressão minha, essa elfa aí não usa calcinha. Ato chegou ali falando que agora eles vão ter uma reunião e elas também irão participar. Primeiro, relato de toda a situação. A Emily é responsável pelas construções. Com o término do palácio, teve uma folga na mão de obra. O estoque de madeira continua estável, tendo o suficiente para começar novas construções. Ato manda que ela comece a construção da clínica. É dito que isso garante a saúde e a segurança dos cidadãos, além do baixo custo de construção, que é uma boa opção. Agora, sobre a coleta de recursos. A coleta interna de alimento e materiais segue muito bem. Com a ajuda do Takuto, eles são capazes de construir itens diários que não podem ser produzidos até o momento. No entanto, esses materiais são produzidos por mana, então a entrada e saída é um pouco difícil. Ato fala que eles não têm escolha, então irá continuar usando mana para produzir. Todavia, eles devem priorizar edifícios e pesquisa para aumentar a quantidade de produção de mana. Dito isso, a pesquisa sobre magia militar foi concluída, sendo o ancião o único capaz de usar até o momento. Obviamente, ele vai treinar outras pessoas para conseguir usar. Lançar uma magia poderosa usando a mana da ruína será crucial para o futuro do país, mas por conta das políticas do seu rei, talvez a magia militar
militar não seja muito proativa. Anto fala que ele tem razão. A magia militar da ruína é bastante útil, mas não tem muita utilidade para assuntos internos. Agora o guia tem algo para relatar. Eles agora têm 5 pernas longas adicionado na força de combate. Nesse momento eles estão pesquisando territórios desconhecidos ao redor da terra amaldiçoada. No entanto, ao contrário da floresta, todo o território fora dela é uma planície. Anto fala que seu rei recebeu um relatório detalhado sobre os arredores, mas ela pede para que todos os pernalongas investiguem a fronteira. Ele pergunta se ela quer que ele coloque todos para fazer isso. Ela fala que sim, pois ela é o suficiente para defender sua nação. Além disso, eles já decidiram produzir um novo herói. O Takuto fala que eles estão planejando invocar Isla, a rainha dos insetos. O ancião fala que eles já garantiram madeira e ração o suficiente para isso. Ou seja, agora só é necessário a mana. Horas depois de tanto trabalho, briga e discussão, a agenda finalmente foi concluída. Tempo depois, o Takuto tava voltando para seus aposentos, quando a Maria acabou trombando nele. Já percebi que essa menina tá fazendo isso daí de propósito. Elas foram pegar as folhas, mas acabaram rasgando uma. O Takuto só fala que tá tudo bem, mas a Mari pergunta se ele é uma má pessoa. E se ele for, por que então não tá matando todo mundo? Ele fala que é porque estão cuidando dele. Mas a Maria ficou brava porque ele tá sendo gentil mesmo com ela sendo malvada. Ele fala que vai lhe contar uma história. Uma pessoa boa só pode fazer o que é certo. Não matar, não machucar, não maltratar, não roubar. Enquanto a pessoa malvada pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser matar, ela mata. Se quiser fazer algo bom, ela faz. Ou seja, ela pode fazer tudo aquilo que ela achar certo em se fazer. Por esse motivo, tá tudo bem ele ser gentil com elas, afinal ele é uma pessoa má. A Karia pergunta se algum dia ele vai ser punido. Mas ele fala que se matar pessoas boas que vieram lhe punir primeiro, então ele não vai ser não. Aliás, ele fala que sabe que elas estavam fazendo aquilo de propósito. Isso porque elas queriam morrer, mas têm medo da morte. Elas não conseguem se perdoar por terem sobrevivido graças à morte da sua mãe. Elas fizeram tudo aquilo para irritar o Takuto e elas serem mortas como punição. Então ele fala que elas estão ali por um único motivo. Uma pessoa possibilitou sua sobrevivência, mas elas acham isso muito doloroso. E as últimas palavras da sua mãe foram: vivam. Fazer o mal nem sempre é errado, ele fala. Mas elas e sua mãe fizeram a coisa certa. Afinal, elas ainda estavam vivas porque o amor da sua mãe triunfou contra o destino. Então elas perguntam o que devem fazer agora. Mas ele só fala que elas devem viver do jeito que achar melhor para que sua mãe se orgulhe delas. Então elas choraram. Tempo depois, a Ato apareceu para falar sobre a investigação, mas pegou aquelas duas dormindo no trono. Obviamente, ela ficou com bastante ciúme. Bom, basicamente vou resumir essas informações, que é sobre a cidade de Forkham, uma nação neutra e multirracial, composta por humanos e homem-feras. A cidade é chamada de Dragontar. A nação tem um sistema parlamentar administrado por Charmans, conhecido como Portadores do Cajado. O Takuto se pergunta do porquê eles construíram uma cidade em um lugar tão isolado como aquele. O comércio e distribuição de mercadoria naquele lugar deve ser bem caro. Bom, sobre isso, o ator fala que dentro da cidade tem uma mina de veia de dragão. Essa mina é capaz de produzir uma grande quantidade de mana. Além disso, Dragontar está atualmente em estado de alerta máximo. Já foi confirmado o ataque de bárbaro como ogros e goblins. A cidade fica em terra isolada, então é improvável o envio de reforços da sua terra natal. Ou seja, eles estão sendo atacados e provavelmente haja refugiados. Se eles forem recebidos em Minogran, sua população vai aumentar ainda mais. E como recompensa, a mina da veia de dragão. Dito isso, o próximo turno é o envio de diplomatas à nação neutra de Forkham. Então deixa o seu like nesse vídeo para não perder novos episódios desse anime. É agora que a brincadeira começa a ficar boa.